Olá, pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje estamos com a presença da pesquisadora Diocleia Tartaja. Acho que eu acertei, né? Acertei. O assunto aqui é o TCIE, os extraterrestres. Exatamente, é o assunto que vai falar sobre as transcomunicações instrumental, sobre as estações que acabam comunicando com os extraterrestres, é isso, né? Tudo bem? Tudo certinho. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, Eduardo. E vamos ver aqui se nós conseguimos passar uma mensagem, falar um pouquinho sobre e essa participação, né, dos extraterrestres nesse meio. Mas então eu até preparei um materialzinho, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou falar um pouquinho sobre o que significa, na verdade, TCI, para aqueles que são inscritos no teu canal e ainda não sabem, não conhecem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também vou falar sobre os pioneiros, depois entrar, propriamente dito, na questão desse contato, né? Que a gente chama também de extraterrestre junto. Então, deixa eu vou... Espera só um minutinho. Sim. Pessoal, enquanto isso, se inscreve no meu canal. Eu estou com o meu cachorrinho aqui, para os colegas. ele está meio... Isso. Desculpa, eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Se você quiser, não sei se já chegou alguém e tudo mais, mas em seguida, de repente, o pessoal chega. Então, Eduardo, eu vou começar... Por enquanto, eu vejo aí a Marta. Sim. Assim, eu vou abrir aqui a minha tela e vou falar, então, um pouco sobre o que é transcomunicação, vou mostrar os pioneiros. Eu vou correndo, assim, o assunto e depois, ao final, né, eu não sei quem vem e se tiver perguntas, daí eu respondo, ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Tá. Espera um pouquinho que não está aparecendo aqui para mim, eu já verifico o que aconteceu. Só um pouquinho. Sim. Aparece aí para você agora? Não, ainda não. Não, ainda. Então, vamos ver lá como que eu faço para a gente compartilhar essa tela. Deixa eu ver se... Já nos acertamos aqui. Espera aqui. Sim. É que às vezes a pessoa consegue pegar, né? E enxergar. Aqui está a tela. Eu vou compartilhar. Você aceita aí, que daí eu já consigo... Agora apareceu. Vamos. Já aceitei. Então, ok. Eu não vou conseguir ver muito... você colocou lá? Ah, tá. Estou enxergando ali. Então, eu vou falar um pouquinho, para quem não conhece, para quem não sabe muito sobre TCI, o que seria a TCI, né? Então, a TCI é a comunicação entre a nossa realidade com uma outra, seja ela chamada de mundo paralelo, interdimensional, espiritual. Essa comunicação com esse transcendente é através de equipamentos eletrônicos. Então, com esses equipamentos eletrônicos, nós temos a tentativa de fazer uma ponte entre nós e essas realidades. E o que nos separa dessas realidades simplesmente são o espaço e o tempo, né? Então, sempre houve interesse de toda a humanidade e nesse tipo de comunicação, se comunicar com aqueles que já partiram ou com outros mundos, tentar saber. Então, desde toda a história da humanidade, existe esse interesse, né? Nessa conversa. Então, desde lá da Grécia, do Egito e de todos os outros lugares, né? Mesmo na Itália,
tentavam fazer essa comunicação? Através de pitonisas, sibilas, ou o nome que fosse, outras vezes chamavam de bruxas, feiticeiras, adivinhos, e até mesmo depois os médiuns, né? O que diferencia? A diferença é que, a partir de um determinado momento, essa voz que escutavam, ou através dos médiuns, ou através de algum tipo de equipamento que conseguissem sonorizar... Opa, deu uma travadinha. Sim. Posso continuar? Pode, ele deu uma travadinha, mas melhorou. Não, agora não. Tá pegando bem. Tá. Então tá. Então, depois a diferença, como eu estava dizendo, é que agora, depois de um determinado tempo, começaram a poder, né, gravar isso, a ter como gravado. Então, eu vou... Aqui. Então, deixa eu só passar aqui para você. Então, olha, aqui eu estou mostrando um equipamento eletrônico, né? Muito claro que esse aqui é um pouco mais moderno, mas começaram também com equipamentos eletrônicos, como rádio, como TV, gravadores, televisores, todas essas formas de tentar essa comunicação, né? Comunicação. E um dos pioneiros, no caso, a conseguir essa comunicação foi... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque não está saindo dessa tela. Mas já volta ali, às vezes acontece. Fica à vontade. Então, vamos aqui, deixa eu passar para o... Não está indo para o próximo. Não sei por quê. Espera só um minutinho que eu já vou para o próximo. Aqui. Então, com o tempo, olha só, está voltando para cá. Eu já vou voltar e até chegar onde eu quero. Aqui, espera aqui. O slide atual. Então, se uniu todo um grupo de pessoas. Depois eu já vou chegar... Esse aqui foram todo um grupo de pessoas, né? Que até formaram, que são os membros da Rede Internacional de Transcomunicação. Muitos deles já falecidos. E vocês observem que bem no meio de azul, com uma roupa meio roxinha, é a Sônia Rinaldi, que já falo dela lá em seguida, como tem o Meg, como tem o casal Jules, que tem o Jules e a Meg, e tem na ponta, abaixado, tem ali o Marcello Batti, ainda jovem, né? Sim. Mas vamos lá. O que acontece? Esse senhor, chamado Frederick Youngerson, né? Ele era uma pessoa que trabalhava com a parte de arte, de cinema, ele era crítico de cinema, ele também era pintor. Eu vou ter de fazer uma coisa, me desculpe, mas o meu tá bom. Sempre não, Pessoal, se inscreve no canal. Estamos com a presença da pesquisadora Gilcleia. Vamos lá, isso aí. Então, tá bem, vamos lá. Então, esse Frederick Youngerson, além de, como eu disse, ser crítico de arte, pintor e fazia quadros incríveis, ele também estudava pássaros, porque na região estava tendo uma matança muito grande de pássaros, então ele fazia gravações exatamente para perceber como estava, conforme o número de cantos, ele sabia se tinha diminuído ou não. E numa dessas gravações com pássaros, ele pegou e ouviu voz humana, mas ele achou incrível, porque ali não tinha, ele estava num sítio retirado, né? Ele estava retirado num sítio e acabou ouvindo voz humana. E depois começou a ficar impressionado com isso, prestar muito atenção, e inclusive ouviu a voz da mãe dele, né? Falando o nome dele, Friedel.
E, a partir dali, ele se dedicou inteiramente a isso, fez muita propaganda no sentido, entrou em contato com outras pessoas que também se interessavam, e no decorrer do tempo ele passou o resto da vida dele estudando, e tem assim milhares de metros e metros de fitas gravados. E ele conta toda essa história dele nesse livro aqui, escrito Telefone para o Além. E quem quiser ver, assim, até uma colega, Cíntia Alquezar, ela tem no canal dela, TCI, Vozes TCI, ela preparou todo falado em capítulos, esses livros, já tem 27 capítulos, onde a pessoa pode escutar, né, que ela colocou em voz, escutar toda a história dele, o que ele passou, as dúvidas que ele teve, um determinado momento ele parou até um pouco, depois retornou. E essa imagem aqui do lado é uma imagem transcendental. Ela foi feita uma captação dele já no mundo espiritual, né? Ele foi a captura, veja só, tem aqui o rosto dele que apareceu em uma TV. Né? Então, Frederick Anderson foi o pioneiro a gravar e registrar e divulgar, né? Depois dele, que usou bastante, foi o Dr. Konstantin Haudive, né? Konstantin Haudive procurou Anderson, foi conhecer o que era toda essa questão de transcomunicação, e também desenvolveu, voltou para a Alemanha e começou a desenvolver equipamentos. Tanto que tem o diodo de Haudive, que é bem conhecido, né? Só que Haudive também, ele não ficou assim durante muitos anos, porque ele se dedicava praticamente 24 horas por dia, e depois acabou adoecendo, desencarnou, mas também, depois em seguida, eu vou mostrar para vocês uma comunicação dele. Depois eu vou dizer quem fez, que está um pouco abaixo, que do mundo espiritual foi a primeira vez na Terra que apareceu tanto a imagem de Haudive como ele falando em tempo real. Inclusive, ele fala ali, está traduzido, ele está falando em alemão, naturalmente, que é a língua matriz dele, é a língua nativa, e só que tem a tradução ali embaixo. Então, eu vou mostrar um pouquinho, só para vocês verem, né? Então, é uma coisa, assim, fantástica, porque do mundo espiritual foi captada tanto imagem como som ao mesmo tempo. Mas ele fala disso logo aqui. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, você veja que coisa, assim, fantástica, né? Que, ao mesmo tempo, veio imagem e som. Então... foi pouco tempo, né? Eu estava precisando colocar em tela cheia, mas tudo bem. Mas deu para o pessoal ver, deu. Tinha mudado só a posição. Né? Tá. Então, depois... Depois tem esse doutor, que ele era físico, né? Também se interessou muito pelo assunto de transcomunicação, e ele conseguiu vozes, assim, olha, ele era aficionado por rádio amador, ele fez parte da Unesco, então é um físico mundialmente conhecido, e ele conseguia vozes como se fosse uma ligação telefônica. Então, ele é muito conhecido, tem vários livros também editados, e quem quiser saber mais sobre o Dr. Ernst Senkowski, pode procurar até na internet. Ele desencarnou em 2015, mas é um fantástico, e ele que deu o nome para transcomunicação instrumental, porque usavam vários termos
Daí ele pensou, então, como vamos conceituar a transcomunicação, o que seria essa captação? Então, seria a comunicação transcendente através de equipamentos eletrônicos. Então, você veja vários equipamentos ali, né? É o modo que ele captava essas vozes em tempo real, e ele já gravava também, tem muitas gravações, deu muitas entrevistas, ele tem vários livros editados, né? Então, o Dr. Ernest Senkowski é um dos pioneiros e extremamente conhecido, e ele que deu o nome para a transcomunicação instrumental. Este aqui é o casal Meg e Julius Harsh. Então, eles obtiveram assim, uma resposta muito interessante, excelente, na verdade, de imagens. Eles ficaram mundialmente conhecidos também por conta disso, até usando imagens pela TV, tudo mais, que depois eu vou dizer quem que é o pioneiro nesse campo, e eles usaram bastante e obtiveram, assim, respostas incríveis que eu vou mostrar também em seguida para vocês. São pioneiros. Sim, pioneiros. Mas eles usaram a técnica de Klaus Schreiber, que recebeu por voz, né, comunicado dos espíritos, do pessoal do além, de como montar, como conseguir essas imagens. Então, ele usava uma TV de tubo, né? Sim. Uma TV de tubo grande, às vezes uma ou duas, usava uma filmadora e usava um cabo HDMI. Então, ele ligava a filmadora diretamente na TV e criava um feedback, uma retroalimentação, que é conhecida a técnica dele, de retroalimentação, através de feedback. E nessa, ele conseguiu imagens incríveis. Aqui embaixo tem umas pequenininhas, que inclusive é da filha dele, porque ele teve muitas perdas na vida dele, né? Então, ele conseguiu visualizar a filha dele como se estivesse numa praia, e outras, assim, imagens, assim, simplesmente fantásticas. Ele é o pioneiro, pela primeira vez, quem conseguiu captar uma imagem do transcendente através do equipamento eletrônico foi Klaus Schreiber. Daí as outras pessoas que usam a mesma técnica dele atualmente, né? Que continuam, que depois já vou mostrar para vocês também. Mas foi muito interessante, porque Klaus Schreiber, ele cuidava da parte de eletrônica, né? Ele era eletrônica, e um dia ele estava fazendo um churrasco com os amigos no porão, assim, da casa, que era um lugar que faziam ali o churrasco. E uma pessoa começou a falar sobre a questão de transcomunicação instrumental, que tinha ouvido no rádio e tudo mais. E ele disse, não, isso é tudo bobagem, deve ser um som qualquer, não sei o que. Então vamos testar. Ele falou, olha, eu tenho aqui um gravador, ele tinha um gravador na casa, e ele tinha uma fita dessas magnéticas, dessas normais, que usavam nos gravadores antigos. E ele abriu ali na hora e falou, então vamos testar. Então, daí eles perguntaram assim, né? Mas quem que a gente vai chamar? Daí um falou assim, Peter. O Peter, porque o Peter era um amigo deles, e eles sentiam bastante falta do Peter, mas o Peter tinha morrido recentemente. Daí eles gravaram, daí eles ficaram todos em silêncio, daí ele pegou e falou, Peter, quer vir tomar uma cerveja aqui com a gente? E deixaram um pouquinho quieto. Depois foram conferir. Na hora que eles foram conferir, teve uma voz dizendo, olá, amigos. Nossa! O que era aquilo, né? Do nada saía esse olá, amigos. Ele perdeu um monte de amigos. Os caras não queriam nem ir mais na casa dele. Uns se assustaram, acharam incrível. Mas daí ele começou a ficar curioso. Não é possível, como que é isso? E ele sabia que ele tinha acabado de colocar aquela
aquela fita era virgem, colocou no gravador, todo mundo ficou quieto da onde ia sair, e era a voz desse amigo deles, Peter, né? Então, daí, a partir disso, ele começou a fazer estudos, ouvir as vozes, e nessas vozes que falaram para ele pela televisão. Ele foi tentando ver, ligando e tal, e foi aí que ele se tornou pioneiro a ter essas imagens, né? Através de equipamento eletrônico, no caso, a televisão. Agora, extremamente conhecido e também pioneiro de TCI é Marcello Batti, que ele é italiano. Sim, Marcello. E ele conseguia as comunicações através desse rádio dele antigo. Ele tirava fora da estação e colocava vários microfones, e depois ele atendia muitas pessoas que sentavam numa espécie de auditório e recebiam mensagens dos parentes, dos falecidos, mandava recados, etc. Olha. Inclusive em mais de uma língua. Ele era italiano. E ele foi super testado, tanto a Anabela Cardoso como vários outros. Ele tinha uma equipe de mais de 5 ou 6 pessoas, todos para fazer essa investigação. Foram até ele e começaram a ver se não tinha um cabo ligado, se estava tudo certo, se não tinha nada de que estivesse fazendo falcatrua, vamos dizer. E não conseguiram provar nada contrário. Viram que era autêntico. E o rádio... A prova... Pode falar. Não, eu ia te falar só que a prova que todo mundo ouviu essas vozes, né? Mas pode continuar, depois a gente, né? É mais isso. Sim, daí ele ouvia essas vozes, inclusive quando estavam todos esses outros cientistas juntos, né? Eles verificaram que não havia nenhum embuste, não havia nenhuma enganação. E começaram a tirar uma válvula, que era a válvula. Tiraram uma válvula, as vozes continuavam, falando inglês, falando espanhol, falando em português, porque tinha Anabela Cardoso, em inglês, e respondia, as respostas eram inteligentes. Não tinha como falcatrua. Só que eles foram tirando, não sei se eram 5 válvulas, até tirarem quase a última. Quando tiraram a última, ainda falou mais um pouquinho e parou. Daí até a Marcello não gostou, porque ficaram desmontando quase a rádio, né? Mas, por outro lado, você está vendo aí embaixo, esse rosto em azul com o chapéu? Você consegue ver? Sim. Essa é uma captação. O que é mesmo o chapéu? Não, você consegue ver olhos, nariz, boca, etc. aqui ou não? Não, não percebi ainda. Eduardo, não, você não consegue ver? Bom, a maioria das pessoas consegue, já estão acostumados com as imagens, né? Então, essa é uma captação feita por mim, do método Klaus Schreber, né, de retroalimentação. Aliás, desculpa, esse aqui... Você está falando a imagem de baixo, né? A imagem de baixo, exato. Isso, né? Sim, tem eu estava olhando aqui para você escreveu. Isso. E elas estão em ângulo. Estão em ângulo, pode ver. Uma mais virada para cá, outra mais de frente, outra mais perto. Parece uma face. Sim, são faces... E elas são do Marcello Batti, inclusive um jornal aqui, de uma revista, tudo de Santa Catarina, fez uma publicação mostrando esse meu trabalho, dizendo que se depois do desencarne dele, que ele desencarnou em 2018, foi a primeira vez que ele apareceu em transimagem. Tanto que eu mostrei para uma pessoa... um amigo meu, que é Raul Lopes Ramírez, que também é pesquisador lá da Espanha, e ele conheceu pessoalmente. E ele olhou para a imagem, analisou e disse, nossa, como ele conheceu, viu tipo o modelo do olho, que tem um deles que aparece bem o olho aqui da ponta, você veja, porque ele tinha olhos claros também, esverdeados, né? E ele disse, olhando para essa imagem, realmente eu acredito que seja uma imagem do Marcello Batti. Enfim, vamos continuar.
É que eu notei ali que caiu, acho que o chat, aconteceu algum problema, não sei se... Não, ele continua normal, viu? Tá normal. Então tá bem. Então acho que essa foi aqui... O relógio tá circulando em segundos, então a gravação tá continuando sem parar. Então tá bem. E nós também aqui no Brasil, nós temos os nossos pioneiros. Claro que no exterior tem outros também, tem vários, mas ficaria muito longo se eu colocasse todos, né? Então, eu tô colocando de cada área os principais, né? O primeiro que começou, depois Raul Dib, depois Ernest, né? Todo aquele grupo que trabalhou, que eu vou falar mais sobre eles novamente logo em seguida, e tem essa poetisa brasileira, a Hilda Hiltz, que também foi uma pioneira, né? Então, tanto que teve matéria sobre ela apareceu na TV, na Record, teve esse exclusivo que colocaram numa revista, uma poeta conversa com os mortos, né? E até na equipe da revista Planeta. Então, e também ela pode ver que ali ela parece que está numa chácara, então ela captava no meio ambiente, só com o som do vento, assim, da natureza, né? É só o que nós chamamos de ruído branco. E ela captou voz, inclusive, da mãe dela, falando, etc. E ela levou aqui até o Dr. Newton Sebraga, eles se encontraram, ela apresentou, ele viu a gravação e viu que ela não tinha inventado nada, ela não tinha burlado. Ele disse assim, eu não vou analisar, porque ele é um cientista, ele cuida... conhecidíssimo no Brasil e no exterior na parte de eletrônica, até deu uma entrevista lá no meu canal, Dr. Newton, e ele disse assim, eu posso atestar que não foi feito nenhuma, tipo assim, ela não falsificou nada, a voz está ali. Ele disse, se foi de um espírito ou não, era uma voz feminina, foi comparada, porque ela tinha a voz da mãe dela numa outra gravação. Então, ele, na parte científica, fez a comparação e podia-se dizer que era da mesma pessoa. Então, a Hilda Hiltz começou e estudou muito sobre isso, né? E continuou essas gravações. Então, ela ficou bastante conhecida também, muitas pessoas conhecem a Hilda Hiltz, e é uma brasileira que também trabalhava com essa parte. Nós temos aqui a Simone Santos. A Simone Santos, ela é da TCI Seattle. Ela não é, assim, não tem muito tempo de TCI, ela tem cerca de acho que 11, 12 anos que ela trabalha. Sim. Mas uma particularidade dela é que a Simone Santos, ela está em Seattle, embora seja brasileira, ela mora em Seattle, e ela usa a técnica, aquela que eu falei, do Klaus Schreber, né, que é retroalimentação através de filmadora e televisão, e obter imagens fantásticas, muitas já foram reconhecidas. Vocês olhem que essa aqui tem um casal nessa imagem, e essa imagem aparece nesse mesmo sistema que o Klaus Schreber trabalhava. Eu só estou mostrando essa, mas tem no canal dela, TCI Seattle, imagens assim simplesmente fantásticas. A Simone é a pessoa que eu conheço, a transcomunicadora, artista que eu conheço, que obtém os melhores resultados usando a técnica. Outros também têm bons resultados. Tem um senhor na Espanha que também trabalha com essa técnica, tem bons resultados, mas eu acredito que em termos de mais tempo e quantidade e imagens assim fantásticas, com essa técnica, é a Simone que obtém os melhores resultados. Tanto que ela faz umas entrevistas também lá no nosso canal, quem quiser mais tarde, outro momento, e conferir, tanto ela trabalha tanto com voz como imagens, mas o mais forte, acredito que sejam também
as imagens, pelo menos é o que nós vemos mais, né? Sim. E conhecida por todos também, nacional e internacionalmente, a Sônia Rinaldi. A Sônia Rinaldi tem mais de 32 anos, acredito que quase 34 anos trabalhando com a TCI. E vocês lembram que naquela foto anterior, lá, dos membros da internacionais, né, de transcomunicação, a Sônia ainda era jovenzinha e já estava lá com aquela galera. Aquela galera quase não está mais por aqui. Muitos já desencarnaram, né? Graças a Deus, a Sônia está conosco e sempre trazendo, assim, material e coisas, assim, incríveis, né? Incríveis, né? Uhum. Então, deixa eu aproveitar ali, dar um boa noitezinho para o Wallace Nascimento. Olá. Fica à vontade. Obrigada. Eu estou olhando, porque eu não posso ver na minha tela, mas eu estou com o meu celular aqui do lado. Então, eu vou aproveitar dando um alôzinho para o Wallace, para o Nando 33, para a Jaqueline da Deia Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade, nossa colega tesista, que tem trabalhos também fantásticos. Sim. O Fábio Alexandre. Legal. Isso, que é meu amigo. O Fábio Alexandre é meu amigo. Então. Depois, outro momento, quem sabe, outras pessoas também meu amigo. Venham a assistir, né? Venham assistir. E falei um pouquinho da Sônia Rinaldi. Nessa parte, a gente vai terminar com essa apresentação. Deixa eu fechar aqui, né? Então, mostrando essa primeira parte sobre o que seria a TCI e os pioneiros, né? Claro que tem muita gente na atualidade que trabalha, né? Eu já estou quase há 10 anos trabalhando com TCI, tanto com som quanto com imagem. Hoje não vou apresentar uma coisinha ou outra só minha, eu queria falar assim mais do geral. E agora a gente vai entrar daí nessa outra parte do tema que você me pediu, Eduardo, né? Nós vamos entrar um pouquinho nessa parte, apresentar se tem alguma influência, né, dos extraterrestres, né, nesse caso todo. Nesse caso, da onde vem? Primeiro a gente teria de pensar, eu já vou fazer outros comentários ali, mas da onde vem essa tecnologia, da onde vem tudo isso, né? Quando a gente diz o transcendente, né? Onde fica? Então, a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, sobre quem já pensava nisso lá atrás, né? Então, eu vou abrir novamente outra apresentação aqui e vamos mostrando para vocês. Vamos lá. Primeiro eu vou ter só um pouquinho, que eu vou ter que abrir o outro lado. Sim. Aqui. Aparece alguma coisa aí para você ou não? Ainda não? Não, eu tenho acho que, deixa eu ver se eu tenho... Não apareceu. Tá, então deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu tenho de... compartilhar. Lá, novamente. Compartilhar, A janela. Daí tá aqui. Quando aperta a janela, aí aparece às vezes. É diferente quando a pessoa recebe. Agora apareceu. Quando a pessoa recebe... demora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vamos lá do começo, como a gente diz. Vamos começar do começo. Então, para começar a falar dessa parte de extraterrestres, eu gostaria de começar a falar sobre Tesla. Tem coisas muito interessantes. Eu coloquei alguns slides para fazer uma leitura, mas é importante. É importante porque traz informação exatamente sobre trabalhos que Tesla fazia e o que o governo, né, estava de olho,
né, no que ele estava apresentando. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar para você, eu vou ler, vou falar sobre uma declaração de Nikola Tesla durante uma entrevista em Nova York, em 15 de outubro de 1911. Foi lá para o jornal New York Herald Tribune, que é o futuro Times, né? Então, chamava-se Herald, né? Então, ele diz, ele construiu e ele desenhou, ele desenhou, fez todo um projeto, porque tudo já estava na cabeça de Tesla, né? Tesla desenhava, pensava além, já via todo e qualquer problema antes de fazer qualquer maquete, qualquer coisa parecida. É um gênio, né? Sem dúvida é um gênio. Eu era fã, nossa. Então, o que ele disse? Minha máquina voadora não terá asas nem hélices. Você poderá vê-lo no chão sem nunca adivinhar que é uma máquina voadora, porque não existia nada parecido na época, né? Porém, ela não poderá se mover pelo ar em todas as direções e sem ela... Porém, ela... Não é que ela não poderá. Porém, ela poderá se mover pelo ar em todas as direções e sem oferecer nenhum perigo. Você ouve isso, você pensa no quê? Num disco voador, não é? É o desenho que Tesla fez, de um disco voador. Tem esse desenho, tem esses trabalhos dele muito bem registrados. Então, um dos temas mais delicados e assustadores envolvendo Nikola Tesla foi essa sua invenção chamada de Death Ray. O FBI e os serviços de inteligência militar dos Estados Unidos, eles estavam extremamente interessados nessa invenção e em seu uso prático como arma de guerra. Que toda vida que alguém cria qualquer coisa, os Estados Unidos já pensou, opa, que nós vamos poder usar isso aqui? Porque se realmente, né, ela tem esse potencial, sempre quem é dono do melhor armamento do mundo é dono do mundo. Todos os países brigam no sentido, aliás, tentam passar mais rápido que o outro, mais para quem tiver a arma mais letal e tiver os equipamentos superiores, são os donos do mundo, não é? Então, ele queria natural, eles tinham esse interesse como arma de guerra. A Casa Branca e o Pentágono temiam que os planos de raios de Tesla caíssem nas mãos dos soviéticos. Lembra? Toda aquela questão de Rússia, tudo mais. Mas havia mais do que os planos do raio da morte em seus arquivos. Os agentes especiais A e C, porque eles não falam o nome, os nomes só colocavam como A e C, esses agentes especiais da CIA, do Pentágono, Casa Branca, encontraram um documento de Tesla chamado Exoterium Gamma. Olha! Gamma. Naquela época, ninguém levava o Exotericon muito a sério. Os principais funcionários do Pentágono achavam que Tesla era um maluco, apesar de estarem plenamente conscientes de que certas invenções secretas de Nikola Tesla poderiam mudar a face e a história do armamento moderno. Olha o interesse deles. Usando caracteres enigmáticos e em sânscrito, que ele escreveu nesses ações dele, tanto em sânscrito como em alguns caracteres. Tesla, descrito no Esotericon, mais tarde chamado de Documento de Tesla para o Governo. Então, o que ele tinha lá? Olha, aí que está uma parte do tema da nossa live de hoje, né? O que constava nesses escritos? Como os extraterrestres se comunicam. As sequências de ponto 1 e 0 nas mensagens extraterrestres. E todo mundo sabe hoje que sequência de 1 e 0, né?
tudo que tem em inteligência artificial, em toda parte de informática, a sequência é 1 e 0. Olha, eu acho que isso deve estar falando no livro dos deuses astronautas, se não me engano, né? Está falando. Nos livros dos deuses astronautas, está falando. Não, esse aqui não consta nos deuses astronautas. Ou será que eu estou fazendo uma confusão, então, mas parece que tinha uma parte... Né? Não, essa parte é igual de Matrix, todo o pessoal que lida com informática, se você assistiu Matrix, você vai ver que tinha aquela numeração 1 e 0 em tudo que é lugar, né? Então, ele já sabia, mesmo que não tinham esses computadores atuais, etc., vieram descobrir essa sequência bem mais tarde, Tesla já sabia. Então, as sequências de pontos 1 e 0 nas mensagens extraterrestres, um aviso enviado por uma civilização extraterrestre para outra colônia galáctica, tudo isso... interessante. Nesses descritos dele. Então, veja como Tesla estava muito, muito além do seu tempo, né? Então, no final da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos, possivelmente através do secretário de Estado do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, o general George C. Marshall, responsável pela correspondência secreta com os britânicos, recrutou a ajuda de decifradores, que eles queriam decifrar tudo aquilo, né, do almirantado britânico, para decifrar o código de Tesla, que estava intimamente ligado às mensagens alienígenas gravadas. Na verdade, Tesla afirmou ter recebido mensagens de civilizações extraterrestres. O sobrinho de Tesla, Sava Kozanovic, declarou, e foi publicamente, que seu tio, Nikola Tesla, lhe disse que havia recebido 2 mensagens de extraterrestres. O caderno rotulado como governo é o mesmo documento originalmente denominado Esotericon Gamma, por Tesla, sobre as comunicações extraterrestres. Então, os documentos de Tesla foram todos apreendidos. Claro, né, que seriam, né? Por quem será? Então, os documentos de Tesla foram todos apreendidos pelo FBI após sua morte em seu quarto no New Yorker Hotel. E seus arquivos apresentavam detalhes, esboços e planos para uma máquina voadora antigravidade. Olha que a modernidade que ele já tinha, que se parecia muito com o UFO Bell alemão, que os alemães construíram no tempo de Hitler, uma espécie de um disco voador, que, claro, que acho que alguém tentou usar o material, né, de Tesla. Ele fez muita coisa, né, mesmo, né? Tanto é que essa tecnologia aí do celular de comunicação entre a gente, diz que é uma invenção dele, né? Ele já previa, não foi exatamente ele que inventou o celular, mas ele já previa, ele fez 5 previsões, assim, incríveis. Né? Porque teve gente que fala, e a lâmpada LED também, não é uma invenção dele? Teve a questão da guerra das correntes, né, que era ele e o Edison. LED, então, não incandescente. Tinha corrente alternada e ele fez uma... Porque o do Tesla, aliás, do Edison, era extremamente caro e tinha de estar uma praticamente do lado da outra. Era caro. Sim. E muito gasto. E eles discutiram bastante, porque ele tinha outra ideia de melhoria, né? Então, na época, ele foi bastante sacaneado em relação a isso. Mas, claro, a dele... Ele foi sacaneado mesmo. Mais
foi provado que era melhor, tanto que é o. Eu acho que o Thomas Edison estava com inveja dele, né? Estava com inveja do Tesla, né? Era sempre aquela rivalidade, quem pudesse mais, mais. Tem aquilo também. Então, Sava Kozanovic relatou que seu tio Nikola Tesla havia lhe contado sobre o UFO-Bell alemão e que em uma de suas correspondências secretas com o marechal da Iugoslávia, Tito, ele havia explicado ao líder iugoslavo como essas máquinas funcionavam. Então, tinham outras provas, no caso, que Tesla realmente, né, tinha todo esse conhecimento. Então, vocês vejam que muitas pessoas não sabem a genialidade dele e o que ele já tinha em mente, o que ele já tinha... Opa, tá travando. Nossa! Tá travando ou não? Parou ou não? Dicicleia? Nossa! Dicicleia. Posso continuar ou não? Pode, estranho, ficou uma voz assim meia... Mas tudo bem, vamos lá. Não sei se é eles lá em cima, mas vamos lá. Porque para mim aqui não parece travado, entende? Não tá... A minha internet parece cheia, então não sei. Não vai que eles estejam interferindo, né? E conversando já com a gente. Então... Então, o Fábio Alexandre disse que ali está ok, eu estou olhando ali pelo celular. Então, pode ser que só foi do meu lado, tudo bem. Acho que foi só o meu lado mesmo, uma impressão, mas tá. Pode continuar. Então, o que eu tenho aqui? Vocês vejam que na ponta é uma imagem, fotografia de Tesla, certo? Sim. Essas outras são transimagens captadas por mim no mesmo método, né? De retroalimentação. Na verdade, essa aí foi, na verdade, é outro método, tela azul, né? Que eu captei. Sim. Que vocês olham os detalhes, e até parece que ele está com a mão próxima à boca, né? Então, que eu acredito que tenha sido uma captação de Tesla. Então, tem essa mais amarelinha, que é conforme o ângulo que eu vejo, e eu colocando um pouquinho mais de cor, outra da ponta em preto e branco. E essa é uma outra imagem, essa do meio, essa azul, que também parece que só que ela aqui cortou um pedacinho, que aparece melhor. O queixo dele também parece a mão aqui no rosto. E as pessoas às vezes perguntam por que as pessoas normalmente captam imagens semelhantes às que eles tinham em vida, certo? Né? Por que não ficou bem diferente? Certo. Uma foto dele. Porque nós acreditamos que realmente nada se perde. Sim. Tudo que acontece aqui fica registrado, fica plasmado. Nada se perde. Então, em algum momento, foi captado essa imagem de Tesla, que podia estar nos livros acásticos, podia estar em alguma outra parte, né? Então, eu acredito que captado realmente a imagem de Nikola Tesla em dois momentos diferentes, né? Essa do meio, essa mais azul, e essas aqui do lado. Legal. Até mais o corte de cabelo, entrada, tal, né? Sim. Então, vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. As pessoas daí nos perguntam, mas da onde vêm essas comunicações, né? Da onde vem? Nós costumamos dizer que elas vêm de estações. Algumas estações podem estar em naves. Eu tenho várias, eu não trouxe aqui agora, até para não me alongar muito, mas que eles falavam nave Tesla, sabe? Falam muito das naves. Então, só que como a pessoa vai perguntar como são essas naves, mas a gente vai falar um pouquinho ali para frente. Mas eu tenho um videozinho aqui que eu achei bem interessantinho, imaginando que que existam outros lugares tão adiantados ou mais adiantados que os nossos daqui. Sendo assim, como seria um outro lugar, né? Exatamente, o Fábio está dizendo que fica tudo plasmado e registrado em uma frequência. Por isso traz as imagens que estavam... Frequência. Exatamente.
E a Jaqueline diz, sim, as naves, né? É o que muitos comentam, que elas estariam em naves, talvez plasmáticas, porque nós conhecemos a nossa matéria daqui, o que nós chamamos de matéria, o que nós podemos pegar, uma caneta, aqui uma pedra, né? Então, são simplesmente combinações de carbono diferenciadas, né? Então, existem outros tipos que nós não vemos, né? Muitas coisas nós nem vemos e muito menos vemos, mas nem por isso elas deixam de existir. Nós conhecemos vida como o que nós temos aqui, mas o que é vida em outros lugares? Pode ser que os meios... Pode ser que os meios de comunicação deles devem ser mais avançados, né, também. Sim, assim nós acreditamos que alguns lugares têm lugares mais avançados. Então, eu trouxe esse videozinho só para a gente ter uma ideia como poderia ser, como alguns imaginam, que seja, que possa ter outros lugares com essas características. Legal, né, gente? Legal. Imaginar que hajam lugares assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse aqui. Numa dessas captações que nós falamos lá, daquele grupo que nós mostramos, internacional, o pessoal da ECOL, eles captaram essa imagem e depois também, por voz, tiveram a devida explicação. Onde estaria uma dessas estações? Que tem estações que ocupam, segundo os relatos, vários lugares, né? Sim. E uma delas é o Laboratório de Transcomunicação da Estação do Rio do Tempo, em Marduk. O Marduk poderia dizer que fica num universo paralelo. Ele não existe fisicamente conforme nós conhecemos, tá? O que acontece? Se um planeta entre a Terra e Marte, ou Marte e o próximo planeta, e por alguma forma ele se destruiu, né? Teve algum problema, não sabemos, não tivemos notícia através da transcomunicação sobre o que aconteceu, mas ele desapareceu nesse sentido. No entanto, ele continua existindo, só que não é físico como nós entendemos a física. É como se fosse um planeta espiritual, que lembra que eu falei o que é matéria? Ou o que nós entendemos por matéria são essas coisas que não podemos pegar. Mas, na verdade, existe tanta coisa que nós ainda não conhecemos, né? Não, existe. A pirâmide é alta, não é só apenas alma, né? A pirâmide é alta mesmo, né? Sim. E essa imagem, que pode ver que parece que uma pessoa está com uma roupa meio futurística, assim, ali para a época e tal, e do lado tem uma outra moça, né? Essa moça, ela se chamava Sweden Salter, tá? Ela ela nunca encarnou, vamos dizer, na Terra. Ela sempre pertenceu a outros lugares. Ela só, depois dela desencarnar no planeta de origem dela, nesses mundos paralelos, ela foi para Marduk. São relatos desse grupo quer dizer, todos trabalhando juntos,
ouviram ao mesmo tempo, captaram e conferiram essas informações. Então, esse rosto, ela não foi encarnada na Terra. Ela não teve essa aparência física nossa daqui, mas sim de um outro paralelo, como se existisse uma outra Terra, outro lugar que foi paralela, né? Então, de 7, igual o colega falou ali, de 7 materiais, né? Então, é muito interessante essa imagem. Vocês vejam que é extremamente interessante. Tanto que, nesse planeta, nesse Marduk, alguns chamam de Biru, mas a maioria chama de Marduk mesmo, que foi captada por meios eletrônicos, naquela técnica Klaus Schreber, né? Essa antena de transmissão de uma estação Rio do Tempo. É como nós temos nossas antenas de transmissão aqui, eles têm as antenas de transmissão também de lá. Podem ser até bem mais avançadas, né? Então, de comunicação no planeta astral, Marduk. Então, vejam que não é um planeta que existe fisicamente, mas sim no astral. É um outro tipo que nós não sabemos definir, mas aparecem imagens quando nós recebemos, tudo mais, e essa imagem foi captada da Rio do Tempo, porque lá nesse planeta tem rio, que chamam Rio da Eternidade, que circunda todo o planeta, né? Daí chamam da estação Rio do Tempo, que a maioria das pessoas, várias pessoas se comunicam com a Rio do Tempo, como também tem outras. Uma vez teve a Aravids, falou Aravids, daí eu fui fazer uma pesquisa nas estações e tinha uma chamada Aravids. Como já fiquei com a luz, com a Rio do Tempo, com a... Como que é? Esqueci agora o nome. Fora a central, que é o que eu mais me comunico. Então, como veja só que impressionante, essa aqui é uma transimagem captada pela Sônia Rinaldi, que vocês vejam ela aqui. Então, vocês vejam os olhos grandes, não sei se eu estou marcando aqui, se vocês enxergam aí, acho que não, né? Mas veja, então esses olhos grandes, depois nariz, uma boca pequena, foi uma imagem captada pela Sônia Rinaldi de um extraterrestre. Esta aqui também é uma transimagem obtida por Sônia Rinaldi. E este ser se apresentou para ela sempre tinha contato com ele. Veja que ele é diferenciado, os olhos um pouco maiores, mas uma boca muito delineada, muito bonito, com o nome de Narisha. Ele se apresentou dessa forma, e a Sônia sempre tinha contato com ele, né? E também há consenso entre os tecistas que há essa comunicação através também com a ajuda de seres dimensionais, seja extraterrestre, de outros planetas, etc., né? Sim. Esta aqui é uma transimagem minha, uma das primeiras que apareceu, que eu não sei se que eu não consigo marcar aqui. Sim. Então, não sei se você consegue ver também um capuzinho, uma roupinha, uma manta, em cima e embaixo parece algo circular, meio brilhoso. Não sei se vocês conseguem ver. É na parede, né, Diocleia? É na parede, né, que vocês fazem? Exatamente. Essa foi na parede usando luzes só. Para saber essa pesquisa... É que existem várias técnicas. Esta daqui era usado plástico transparente ou plástico bolha, né? E jogando luzes. E eu estava do lado, saiu do meu lado, né? Só que eu cortei a minha parte, mas me chamou bastante atenção, que inclusive com tipo, parece uma manta, um capuzinho na cabeça e uma roupa mais compridinha. Se eu não me engano,
Se não me engano, aqui em São Paulo, quem faz isso também é a Cris de Pascoal e a Kátia Gaia, né? Eu acho, né? Que elas também trabalham com alguma parte dessa de imagens, inclusive entrevistam bastante, Sônia Rinaldi, a Cris tem, sim, também um material. Para vocês terem uma ideia, essa aqui eu chamo de Lauren, que eu digo que é a minha amiga ET. Você consegue ver uma cabeça bem grande, olhos grandões aqui, nariz pequeno, uma boquinha? O olho deu para perceber. Tem até a pupila do olho lá, ó. Olha. Exatamente. Olho, né? Então, eu digo que é minha amiga ET. Ela apareceu na janela, porque eu estava gravando por lado de cá, então jogando só luz, né? E eu sempre deixava na parte de trás, para não aparecer nada que tivesse na outra peça, por ser uma porta grande de vidro, eu sempre deixava coberto com um lençol grande, branco, para cobrir tudo, para não dar concorrência de mensagem. Daí, Lauren, inclusive foi uma das primeiras comunicantes, que ela dizia, numa voz bem eletrônica, Lauren se comunicando, uma coisinha assim, sabe? Lauren se comunicando, escutava bem fininha aquela voz, porque quando os extraterrestres, que nós acreditamos que sejam extraterrestres, entram, é diferente a tonalidade de voz, porque a voz eletrônica tem suas características. Às vezes a divisão silábica é diferente, as tonalidades são diferentes, o ritmo, às vezes a gente tem de desacelerar um pouco, que vem geralmente bastante rápido. Mas eles estão em outra dimensão, é isso, né? Estão em outra dimensão. Acreditamos que sim. E eles, de lá, eles nos enviam, nós captamos através de equipamentos eletrônicos, né? Então, nesse caso, é uma transimagem que nós chamamos, transcendente, né? Então, essa aqui eu costumo chamar minha amiga ET, Lauren, que ela falava Lauren, se comunicando. Sim. Esse aqui é um outro ser que apareceu também. Veja como ele parece que está cheio de estrelinhas, coisas assim. E eu fotografei em mais de um ângulo, né, para ver se continuava vendo. Tem um olho enorme aqui, não sei se vocês conseguem perceber daí, também uma boca pequena, mas uma cabeça grande. Sim, parece que ele está no meio das estrelas até. Eu não sei como ficou com tantos brilhinhos assim, porque, na verdade, eu jogava luz colorida, rodando. Depois, na hora de conferir, olhei e falei, meu Deus, que olho grandão, que olho grandão, né? E daí trouxe aqui para mostrar para vocês também. Isso aqui é a imagem captada por mim. Aqui nós estávamos fazendo um documentário e eu estava mostrando os materiais, né? Então, eu mostrando os materiais, mostrando que eu uso plástico, etc. E você veja só o que apareceu aqui. Está notando? Olhos grandes, a boquinha e tal. Então, nas duas. Na segunda, já vai ter mais um outro rosto, né? Então, e eu só estava segurando, não saiu em cima da minha face, saiu nessa parte aqui do corpo, ó, eu estou segurando assim, um pedacinho de plástico bolha, porque eu estava mostrando que eu podia usar um plástico bolha maior, com bolas maiores, ou menorzinho, que era o caso desse, né? Então, nas duas situações, apareceu aqui, né? Que nós acreditamos que eles nos enviem para saber ele parece ser diferente, não parece ser muito humano. Não ser muito bem humano, né? Não, eles são humanoides, mas olha, veja só, humano não tem um olho tão grande. Humanoides, nesse ponto eu queria chegar. Não tem um olho tão grande. Pode ver que parece que tem ausência de sobrancelha, o nariz bem pequeno, boca pequena, né? E tem o segundo aqui, parece que tem até um biquinho, parece que são até os aviários, porque parece que forma um biquinho aqui na frente. Enfim, né? Foi captado assim, eu não tinha intenção. Foi simplesmente na hora que eu estava mostrando os materiais que eu utilizo,
Depois eu fui olhar, conferir, tinha aparecido, né? Eles aproveitam as oportunidades. E olha esses aqui também. Esses aqui é dentro da técnica que eu uso. Deixa eu ver só um comentário. Frequência. O Fábio disse: tudo fica plasmado e é registrado em uma frequência, por isso traz as imagens quando estava em vida. Exato. Depois ele disse: desculpa, eu quis dizer estado de matéria, onde se encontram os 7 estados da matéria, desde o compacto ao éter. Ok. Porque também tem o grupo dos 7, né, que era sobre aquela outra questão que estava mostrando. Então, esses aqui é uma técnica tela azul. E mesmo aqui, olha só, parece curiosos, eles apareceram. Então, você veja... Parece que é um corpo, né? Quer dizer, do meio, né? Do rosto, olhos bem grandes, nariz pequeno e boquinha. Daí, aqui são fotos em ângulo. Porque quando eu capto, eu olho novamente com o celular de um ângulo ou outro, para ver se mantém, se continua, se aparece melhor, porque faz parte da técnica que eu trabalho de ter tela azul, né? Então, aqui também, mostrando para vocês esses rostos, né, que aparecem, desses nossos amigos aí, dessas outras dimensões. Sim. Aqui, não sei se você percebe uma captação feita, que parece que tem uma construção aqui, que parece uma casa, um prédio com vários andares, umas janelinhas de ponta, tal, né, que foi uma imagem captada, né, que também captei. Essa ali era da gente, na hora que ela saiu, isso ali, né, esse redondinho. Mas daí, olha, aqui parece ter umas luzes acesas, sabe? Uma construção, um prédio grande. Sim. Aqui do outro lado, vocês vejam que aqui parece uma pirâmide. Vocês vejam aqui à esquerda, uma pirâmide, tá? Parece mesmo, hein? Olha. Quando você amplia, é muito interessante os detalhes. Daí, do lado dela, parece quase que um disco voador daquele modelo, né, mais antigo, né? E aqui, tipo, uma construção com umas escadarias. Uma construção. Tem muita coisa. Quando ela está ampliada e você vai olhando os detalhes, tem muita coisa nessa transimagem aqui, né? Mas é para quem vai observar assim com todo cuidado. E aqui também, essas transimagens também foram obtidas por mim, que desses lugares, né? Legal, hein? Essa aqui é a retroalimentação, essa é do mesmo método Klaus Schreber, esse que também a Simone Santos usa. Então, você veja que essa aqui do meio pareceu construção, parece umas capelas, não sei, qualquer coisa parecida. Você vê essa em azul. E a outra ali que aparece até lagos, assim, vegetação, lagos, mais à direita aqui uma construção ao fundo, meio branquinha, meio marronzinha. E tem várias e várias, e tem muitas e muitas. É que eu não quis, assim, de repente, trazer demais, não sabia o tempo que a gente ia ter. Então, eu trouxe mais ou menos essa. Depois o pessoal que se interessa, que pode olhar. Eu quero mostrar mais essa para vocês. Como eu disse, aparecem vários seres. Pode ver que tem aquele lá do olhão maior, tem não é só, vamos dizer que fosse o caso, uma espécie, se a gente puder chamar de espécie, para dizer que existem vários lugares habitados. E muitos já ouviram falar também dos leoninos, né? Que é uma raça. Então... sim, os felinos. Leoninos.
Da linha do leão, Sabe, né? Os felinos. Felinos é tudo. Não da linha dos felinos. Exatamente. Então, você veja a distância entre os olhos, ele está com o olho meio cerrado, assim. E o nariz mais largo, aqui essa parte da testa, o nariz, e a boca mais ali embaixo, né? Vou mostrar, é um filmezinho. E eu faço sempre em ângulo, porque eu quero observar. Então, eu fico... Aquela imagem que eu vi, eu filmo novamente em ângulo para ver se destaca mais alguma coisa ou outra. Essa aqui é da técnica tela azul. Você acha alguma coisa diferente, né? Sim. Daí eu deixei ela em preto e branco, porque muitas pessoas têm dificuldade com azul. Eu estou acostumada, mas eu deixei em preto e branco para mostrar para vocês. Então, só para observarem. Sim. Daí eu aproximo, afasto, viro, olha, para poder observar melhor, né? É interessante isso, se a gente for analisar, né? Interessante mesmo. Uhum. Olha o estilo do olho. A parte bem saltada aqui entre a testa e o nariz, que é grande, né? Sim. Olha, tem horas que ele parece que ficou até meio malhadinho, conforme a direção que eu vejo, né? Sim. Então, é só para mostrar que, no caso, né, que nós falamos muito, né, mostramos muito imagens de possíveis desencarnados, ou pessoas até que viveram em outras épocas. Pode ver que às vezes eu até olho de cima, de baixo, de tudo que é lado. Sim. Olha, propositalmente para ver se a imagem continua ali, se consigo ver melhor, né? Então, nós falamos muito das imagens dos desencarnados, mas também tem os outros seres, né, que acredito que tem um papel bastante importante, né, lá ali com... Opa, deixa eu trazer aqui para vocês. Ô tio Cleia, mas na verdade isso acontece mesmo, esses talvez são o quê? Físicos, na opinião de vocês, ou são aqueles que se materializam? São físicos, no caso? Como assim? Na hora que eles aparecem aqui? Isso, não, são físicos, né? Eu acredito que é só enviada a imagem, que eles não precisam vir mesmo. É como se fossem hologramas. Sabe? Isso, que nem falou o Grupo Rama, né? Grupo Rama fala isso. Entendi. Grupo Rama fala muito isso, que acontece. Então, a maioria é holográfica, eles não precisam estar, a tecnologia deles E, claro, existe aqui na Terra bem, vamos dizer assim, em matéria, né? Mas para eles também tem que ter toda uma prevenção. Da mesma forma que o nosso contato com eles, em princípio, pode causar dano, nós também podemos causar danos a eles. Porque bactérias, etc. Né? Você vê todo o caso Varginha, o cara pegou lá um deles, né? Um ser, foi carregar dentro do carro, para a ambulância, para levar para o hospital. Uma semana depois, o cara adoeceu de uma doença que não conseguiram curar, né? Então, talvez, eles também têm, há relatos que quando eles têm contato, eles precisam estar com um equipamento especial, depois, igual a gente vê nas naves, o pessoal não passa na
naquela limpeza, eles também têm de se limpar. E se levam a pessoa para lá, também tem de jogar aqueles jatos para desinfectar, vamos dizer, né? Para não levar nada para eles. E interessante que também existem robôs. Nós vemos várias vezes, as pessoas perguntam para a gente, como você falou com o Tesla, que tem várias, eu não trouxe agora, né? E outras pessoas, com o Haldivie é alemão. Robô biológico, quem fala? Sim, pode ser robôs biológicos, né? Ou robôs de tradução. Vamos dizer assim, embora a comunicação, nós aqui verbalizamos, porque nós temos o corpo físico, temos nosso aparelho, né, de fonético, sim, etc. Eles podem não ter, ou ser diferente, ou a comunicação de lá. Então, para que a voz chegue até nós, muitas vezes eles falaram muitas vezes que eles traduzem para o nosso idioma. O que adianta se ele fala em japonês comigo? Eu vou entender nada. Ou em árabe ainda conforme a palavra uma ou outra eu conheço. Conheço por conhecer, mas né? Então é normal que usem o teu idioma ou os idiomas que você conhece. Por exemplo, Frederick Anderson, Haldivie, eles eram poliglotas. Então, as mensagens chegavam para eles em vários idiomas. Nossa! Agora, sabiam entender, eu entendo o espanhol perfeitamente, um pouquinho de inglês, um pouco de inglês, alguma coisa eu vou compreender. Mas se vem para mim em um outro idioma, claro que não. Então, por isso que as pessoas dizem, nossa, mas, né, o Tesla, ele era sérvio, né? Sérvio. Então, mas quando vem essa tradução, pode ser através das máquinas. Por isso que eu digo que... Através das máquinas. Uhum. Sim. Lembra que eu falei para vocês sobre a Lauren, que eu mostrei lá, aquela figurinha verdinha lá, a Lauren? Porque o Dr. Frederick Anderson, a Lauren, quando ele... Só mostra o olho, né? Quando ele não entendia, ele tinha uma auxiliar que se chamava Lena. Quem vê toda a história do Dr. Frederick vai ver. Então, se chamava Lena. Então, ele pedia e ela ajudava ele a entender. E eu acostumei a pedir pela Lauren. Eu dizia, Lauren, se você quer que eu entenda, me ajude, que eu não estou entendendo o que está aqui. Porque agora está bem melhor. Nossa, vamos dizer assim, que está mais de 70% melhor do que era antes. Porque antes era muito ruído, você tinha que colocar fones, você quase estourava a tua cabeça, super cansativo, passar horas e horas e horas e horas e horas tentando entender. E eu sempre pedia para a Lauren, mas depois acho que a comunicação começou a ficar mais fácil, e eu acho que meio que eu esqueci. Daí um dia eu resolvi perguntar, né, sobre ela. Daí eu perguntei, né, se a Lauren ainda se encontrava na estação, que começou uma estação a se comunicar comigo, se chamando de Estação Central. Daí eu comecei a conhecer os comunicantes dessa estação. E nisso, daí eu fiz uma gravação perguntando da Lauren. Daí eu vou mostrar para vocês o que eu ouvi, tá? Deixa eu colocar... vai mostrar agora. Sim, agora que eu vou mostrar. O que eu achei interessante... Fala. O que eu achei... Pode dizer. O que eu achei interessante, que eu estou conversando com uma pessoa dos Estados Unidos. Essa pessoa dos Estados Unidos tem muitas informações que acontecem lá de extraterrestre que a gente não sabe, né? Então, que eu acho legal que os americanos analisam esses robôs biológicos, se for de extraterrestres, é que eles é como se fosse uma inteligência artificial, né? Sim, já hoje... que tem essa técnica que a gente quer desenvolver também, né? Caminha. É interessante.
Muito. Tanto para física quântica, para eletrônica quântica, até mesmo o Dr. Newton Braga, o Gasparetti falou sobre isso, o Renato Paiotti também, todos lá do Instituto Newton C. Braga falaram que o futuro que está se desenhando, está se encaminhando, né? É para eletrônica quântica também. Então, que acreditamos que vai chegar um dia que aconteça, como o Chico falou, como o Tesla falou, que a gente ligue a nossa tela. Hoje eu vou conversar com a minha mãe, que está no astral, né? Ou eu preciso de uma informação eu vou ligar aqui, vou poder vê-los e falar com eles. Exato. Não chegamos nesse ponto, mas já estamos tendo resultados muito... Ainda não. Muita informação. Caminhando. Estamos avançados, né, nessas pesquisas. Mas, como eu disse, a voz ainda é uma briga até da nossa colega Cíntia Alquezar, que ela quer que a voz saia, que ela não acerta o ponto. Mas é o que todo mundo está querendo, acertar o ponto, né? Onde a voz chegue sem dúvida de ninguém. Mas olha só, como não é fácil. Por exemplo, eu estou aqui em Curitiba. Eu achava que eu não tinha sotaque. Todo mundo diz, claro que tem. Todo mundo percebe que você é do Paraná. Eu digo, nossa, eu achava que nós não tínhamos. Daí eu converso com a pessoa do Rio Grande do Sul, ela usa um termo que eu não conheço, né? Ir aos pés, significa vai ao banheiro, abaixa-se. Vai lá na Bahia, uma pessoa diz, ela fica falando aonde, e aonde para ela significa não, né? Para muitas situações, não. Então, eu notei que uma vez em Goiânia, uma moça, ela não entendia nada que eu falava. Eu falava até devagar, mas ela dizia assim, que para ela parecia que eu estava falando em outro idioma. Eu pensei, nossa, às vezes eu não entendo o que eles falam. Assim, então, se imagina se nós estamos num país que se você vai ali para Santa Catarina, vai ali para a ilha, que o pessoal diz o manezinho da ilha, que fala super rápido e tem os termos próprios e que nós não entendemos, como que a gente quer que todo mundo escute do mesmo jeito? Né? Então, é difícil mesmo conseguir, né? É difícil, é verdade. Regionalismo, sotaque, isso ali que vai ser diferente, né? Então, eu vou mostrar agora essa parte aqui, que eu coloquei minha ou meu colaborador de escuta parece ser um robô, porque olha só. Parece ser um robô, Vamos ver, tem que aparecer aqui, apertar janela, a parte de janela que vai aparecer. Não, tá aqui, ó. Eu coloquei como hipótese, além dos transcomunicadores, podemos ser auxiliados por alguma espécie de robôs? Acreditamos que os recursos do lado... Não apareceu. Só a voz. Não apareceu. Você fechou por acaso a janela? Não, nem apareceu aquela janela para eu autorizar, né? Tenta aí novamente. Tá, espera um pouquinho, deixa eu finalizar. Sem problema. Engraçado. Não apareceu. Para mim tá aberto igual. Deixa, eu vou colocar novamente. E você estava vendo você se viu a anterior que eu mostrei? É que eu não vi ali. Quando eu estava falando... Sim. Deixa eu ver. Tá. Janela. Ué. Por que... Espera aí. Agora está aparecendo lá ou não? Tá. Não. Agora na janela, quando você clica, aparece compartilhar. Agora sim. Agora eu autorizei agora. Vamos ver. Aí, mas é que o dos leoninos era anterior a essa. Acho que, de repente, na hora que você tirou da tela, ela sumiu. Então, deixa eu colocar esse aqui, ó.
Então, eu coloquei aqui, ó, se for o caso, eu dou uma paradinha. Sim. Ó, eu coloquei aqui minha, já está aparecendo? Ah lá. Minha, o meu colaborador de escuta, deixa eu vou dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês. Então, uma hipótese não apareceu ainda aí para você, deixa eu ver. Agora. Agora que eu tá chegando atrasado aí para você. Isso é normal às vezes, né? Chega um pouco atrasado. Coisa de segundos, por isso, né? Eu estou falando e aqui para mim aparecia e para você não. Então, olha lá. Hipótese. Além dos transcomunicadores, podemos ser auxiliados por alguma espécie de robôs? Acreditamos que os recursos do lado de lá sejam mais avançados que os nossos. Portanto, aberto a essa possibilidade. Daí, nessa gravação, vocês vão ver que eu pergunto, Lauren, ainda se encontra na estação? Porque eu falei para vocês que já há algum tempo eu não me comunicava com ela, não perguntava dela. Daí que eu resolvi perguntar, Lauren ainda se encontra na estação? Daí o que responde? Prestem bem atenção, porque como eu disse, a voz eletrônica. Sou robô. Só buscar link. Na mesa ajudar você na escuta. Então, diz sou robô. Daí eu vou colocar agora para vocês ouvirem. Vai colocar. Nossa, o som não tá saindo, não. Não, já vai sair. Vai pra sair o som? Isso, você viu? Deu para ouvir o que falou. É isso mesmo que falou, né? Eu pergunto, Lauren ainda se encontra na estação? Daí responde, sou robô. Uma voz robótica, vocês percebam que a voz é de robô. Sou robô, só buscar link na mesa, ajudar você na escuta. Olha, eu vou colocar novamente. Preste atenção. Eu acho isso simplesmente fantástico. Eu vou colocar novamente aqui para vocês. Preste atenção. Sim. Conseguiu entender? Sim. Conseguiu entender? Eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir, mas veja a diferença. A voz deles é diferente, é robótica, nesse caso. Eles só robô, só buscar link. Aparece uma voz bem aguda depois. Olha, ele só busca o link, só para fazer a ligação. Só busca o link na mesa, ajudar você na escuta. Na mesa significa que ele está em frente a alguma aparelhagem e ele ali está me ajudando na escuta. Olha, isso é fantástico. Sim. Quando eu vi isso, eu falei, gente, vou colocar novamente aqui, porque isso aqui tá demais, né? Gostei, fiquei assim, super. Sim. A Marta disse que entendeu, o Wallace disse que as imagens estão boas, isso é bom. Então, gente, o que eu queria mostrar, na verdade, pode tirar agora esse daqui. Sim. Ou eu tiro, não sei se você consegue tirar. Para tirar? Deixa eu ver. Pode. Remover. Aí. Deu. Então, era essa a proposta. Você me pediu para vir falar um pouco sobre TCI. Sim.
Na TCI, algo sobre extraterrestres. Então, na TCI tem, sim. Já começou, a gente diz, começou por quem? Tesla já estava lá, construindo um disco voador. Para quê? E dizer que ele teve essas comunicações. Tanto que ele colocou, olha só, a inteligência, a expertise dele. Ele escreveu detalhes em sânscrito e fez, assim, códigos. Eles tiveram de decifrar, né? Então, ele está muito além do nosso tempo, essas comunicações existem, como eu mostrei ali, Sônia Rinaldi tem imagens, né? Eu mostrei essa, eu mostrei algumas minhas, eu mostrei uma outra imagem da Simone, mas a Simone também tem, outros também já obtiveram. Eu trouxe uma, tem outras, tem uns que bem aparece aquele aviário, uma raça aviária, que é aquele biquinho, assim, então, né? Então, eles aparecem. Então, a transcomunicação, o que ela vem trazer para nós? Ela vem trazer essa possibilidade de nós vermos registrado, no caso, nós temos a imagem para mostrar, e nós temos também o som, a voz da informação. Então, de minha parte é isso, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se você tem. Aqui ficou ainda o que você me ficou pediu. O pessoal quiser fazer pergunta, então vou aproveitar a pergunta aqui. O Fábio ainda fez mais uma pergunta, né? Aqui, né? Sim, a diferença da atmosfera terrestre e a radiação solar geralmente é diferente de onde eles vivem. Por isso, usam a transferência de imagens. É isso que ele falou, né? Sim. Sim, porque não é assim, vamos dizer assim, porque dizem, vamos encontrar um planeta igual à Terra, né, que para que nós nos mudássemos, caso fôssemos destruir nosso planeta, a gente teria de ter as mesmíssimas condições. Não significa que outros não tenham vida, só que é uma vida diferente. A vida na Terra é possível, porque temos a água doce, a água salgada, temos o nosso tipo de atmosfera, né? Então, a pressão, tudo que facilitou e é possível nós vivermos aqui. Agora, para que teríamos ter essa mesma condição para vivermos em outro lugar. Não que nos outros lugares não tenham. Tanto que existem muitos relatos, inclusive até do pessoal que faz projeção astral, o Saulo Calderon, ele disse que numa projeção tinha uma criança adoentada sendo atendida num hospital. E depois ele viu ao lado de fora essa criança com um cobertorzinho assim e tal, né? E tinha a mãe preocupada com ela, e tinha o médico. E era o seguinte, o que era? Era uma criança extraterrestre de um outro lugar, que ela tinha encarnado, não é reencarnado, reencarnado é quando você já está e continua. Então, ela encarnou, né, de um outro planeta, ela desencarnou lá, porque os extraterrestres também morrem, não pense que é só a gente, não. Eles também morrem, né? Então, e o problema dela, que ele encontrou, é que ela estava com dificuldade em se adaptar a essa nossa realidade. Esse tipo de corpo e tudo mais. Então, ela estava adoentada, sendo tratada por um médico de outro lugar. Então, você veja, tem muita coisa acontecendo. Tanto a ufologia tem muito a ver com TCI, né? Projeção astral tem muito a ver também com... Né, tem, que os americanos já provaram. Como diz o nosso colega ali, Fábio Alexandre, no infinito há várias possibilidades. Ele fez uma pergunta ali, depois do robô dizer essa frase, mais comunicação ou parou aí nessa mensagem? Nesta parte da Lauren, ele falou isso. Depois teve, mas era já sobre, vamos dizer, eu perguntei da Lauren, respondeu isso, depois teve mais alguma coisa, mas o que me impactou foi essa questão dele dizer isso, né? Por isso que eu fiz uma especialzinha para essa frase, porque eu achei assim fantástico, né? Porque muitos falavam de robôs biológicos,
E até eu comecei, quando eu postei, eu perguntei, gente, vocês já ouviram alguma gravação que estavam falando de robôs? Porque tem essa daqui, e está com uma voz robótica. Enfim. Eduardo, vê se tem alguma pergunta, se não tiver, né? Depois o pessoal assiste, se tiver interesse, né? Isso, e vai. Então, vamos então, Diocleia, vamos então para as palavras finais. Vamos para as palavras finais, então. Já encerrou, então? O que você tem a dizer, as palavras finais para encerrar o canal Segredos do Mundo? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Legal, foi bastante interessante, né? Eu espero que eu sei que o teu público tem um público diverso, né? Eu espero que o teu público goste, assistir e goste. Depois eu empresto de você essa live, jogo também lá no meu canal. Sim. Conhecer também o meu canal, TCI Experimental. Pode jogar, isso. A Marta adorou, que bom, Marta, obrigada. Marta é nossa amiga. Bom, então, a Diocleia... Dar um like para incentivar nosso colega aqui também, ótimo. Sim. E obrigada, pessoal. E o que eu quero dizer, só para encerrar, a visualização vai ser maior, com certeza até amanhã, vai ser maior, o pessoal vê, né? E você pode deixar o seu canal, ou eu mesmo, colocando no link ali embaixo da parte mesmo onde o pessoal escreve, né? E o pessoal vai ver também, né? Importante dizer que a Diocleia tem um canal, né, gente? Ela tem um canal. Deixa eu ver se vai aparecer aí para o pessoal. Mas pode, só procurando assim, @TCI. Naquela parte do chat diz que não sei, mas dá para colocar também no chat, né? No final da gravação, né? Aquela parte. Eu coloquei ali nos comentários, né? Deixa eu ver se... No chat, não sei se eu consigo daqui. Pelo menos aqui não estava... Deixa eu ver. No comentário o pessoal pode ver também. Deixa eu ver. Não sei... não está indo. O canal chama... É só colocar @TCI Experimental, que acaba chegando lá. Então, pessoal, obrigado, espero que tenham gostado, espero que eu tenha atendido, no caso, a expectativa do Eduardo, em falar um pouquinho sobre TCI e extraterrestres, e assunto nunca vai faltar. Sim. Então, boa noite a todos, obrigado. É isso aí. Obrigado, boa noite, hein? Tchau, tchau, valeu.